Bolsonaro vai tirar votos de Ricardo Nunes, assim como espera-se que Lula transfira votos para Boulos? Esse é um debate também de quem está de fora, porque eu estou em Brasília e acompanho a eleição de São Paulo pela mídia. Nesse aspecto de transferência de voto ou transferência de encrenca, parece que Lula tem mais capital para transferir para Boulos do que a encrenca de Bolsonaro de apoiar o Ricardo Nunes. O que vocês acham dessa estratégia? Pablo Marçal é muito diferente do Bolsonaro, tá? Ponto. O Bolsonaro tinha 30 anos de vida pública, era um político profissional. Sempre foi um político profissional. Então o Pablo Marçal não é um político profissional. Ele está mostrando, dia após dia, que ele está tentando entrar na política de algum jeito, mas ele é um encantador de plateias. Né? É isso que ele é. Ele é um comunicador. Ele fala, ele convence as pessoas com argumentos que eu não vou discutir se são falaciosos ou não, mas ele convence, ele fez uma fortuna e faz uma fortuna com essa capacidade de se comunicar com uma parcela importante do eleitorado, e ele está seguindo os mesmos passos do Jair Bolsonaro no seguinte sentido. Quando você tem dois polos muito sólidos numa campanha, como são o polo do Ricardo Nunes, que é o prefeito, que tem o apoio de uma coligação de 12 partidos, maior tempo de televisão, né, apoio do establishment político em torno dele, e do outro lado, o Guilherme Boulos, que tem o apoio do presidente Lula, que tem o apoio do PT, todo o campo da esquerda se organizou em torno dele. Em São Paulo, o PT dificilmente tem menos de 30, o campo da esquerda dificilmente tem menos de 30 pontos, 27, 28 pontos. Então, ele, em tese, você tem um candidato que está assegurado praticamente no segundo turno, se não acontecer nada de muito diferente. Né? O que o Pablo Marçal faz? Ele, para furar esse bloqueio que os polos tentam colocar, ele fala assim, olha, eu posso não entender muito da cidade, mas tenho posições. Então eu não serei uma direita, entre aspas, envergonhada, como é supostamente o prefeito, que se diz de centro-direita, isento, mais neutro, mais centrista, não se assume como de direita mais extrema, mais radical. E ele, como é que ele tenta furar esse bloqueio? Dizendo assim, ó, ele procura o Guilherme Boulos. Quando ele faz esse ataque ao Guilherme Boulos, nos debates, no discurso dele, provocações, essa coisa agressiva, é para dizer assim, tá vendo? Esse cara aqui, que é o prefeito, ele é de centro, ele está com os políticos de sempre com ele. Ele pode perder no segundo turno para o outro, porque o outro, o Guilherme Boulos é forte, tem um apoio da esquerda, do PT, vai ter apoio do presidente. Para derrotar esse cara aqui, tem que ser um cara da direita para valer. Tem um cara que vá, desculpa a expressão, vai para o pau com o Guilherme Boulos. Não é um cara que vai ficar tímido, todo constrangido em atacar. Ele, basicamente, Bolsonaro fez um pouco isso em 2018. Né? Tinha vários candidatos ali do centro, da centro-direita, e ele falou assim, para enfrentar o PT tem que ser um cara mais rústico, tem que ser um cara, né, com as características do Bolsonaro, um cara que bate de frente, um cara da arminha, né, um cara que tinha várias ideias ali embutidas naquele programa dele de candidatura em 2018, mas se for resumir em uma linha, ele foi ganhando tração, teve facada, teve uma série de episódios, mas ele foi ganhando tração mostrando para as pessoas que não queriam o PT que ele era o cara para bater no PT, para enfrentar o PT. O Pablo Marçal ele tenta furar a clássica polarização de São Paulo, dizendo assim, se o paulistano ficar esperando que o Ricardo Nunes vai enfrentar o Marçal no segundo turno, pode ser que ele perca. E aí, para enfrentar o Boulos, no segundo turno, pode ser que ele perca. Se você quer garantia de que alguém que vai para cima do PT, da esquerda, do comunismo, seja lá o que ele vai chamar, tem que ser comigo. Eu vou pro pau, eu não tenho medo, eu vou para a briga. Eu chamo para a briga mesmo, eu falo o que tem que ser dito, eu não falo o que o político falaria. Né? Eu não sou político, então eu falo o que o político não falaria. Não tem coragem de falar. Ele fala isso nos debates, inclusive. Né? Os candidatos podem até pensar isso do Boulos, mas ninguém vai falar aqui, porque aqui todo mundo faz parte do teatrinho, daquele circo que ele fala e chama de circo. Né? Então, esse é um discurso que tem aderência, gente. Tem aderência. E não é à toa que os candidatos estão preocupados com ele. Porque ele está crescendo em todas as pesquisas internas. Em todos os trackings. O apoio de Jair Bolsonaro para o Ricardo Nunes é importante e está se mostrando cada vez mais importante agora quando aparece um terceiro nome, um terceiro candidato. Porque uma coisa é você disputar uma eleição como estava sendo desenhado desde o começo do ano, que seria o Ricardo Nunes, do campo da direita, a Tabata no centro e o Boulos na esquerda. Esse era o desenho da campanha eleitoral
no ano passado, final do ano, início do ano de 2024. Nós vamos apoiar Ricardo Nunes para a reeleição. Para que não haja dúvida, o nosso vice é o Coronel Melo Araújo, 22. Então, aos amigos de São Paulo, eu peço, para o bem da cidade, para o bem de todos nós, que reeleja Ricardo Nunes para a Prefeitura de São Paulo. Quando apareceram dois candidatos, da Atena e o Pablo, que estão mais ou menos no campo político do Ricardo, mais do Ricardo do que da esquerda, passou a ser uma preocupação do Ricardo Nunes chegar ao segundo turno, né? Então ele precisa sustentar essa liderança que ele tem nas pesquisas, chegar num patamar de 20, 25 pontos para não ter susto na véspera da eleição e estar garantido no segundo turno. Para ele ter esse, que eu chamo de piso de votos, esse piso de apoio, o apoio de Bolsonaro passa a ser fundamental. E não é à toa que eles estão trabalhando aí para divulgar essas mensagens do dia hoje, reafirmando o apoio do Bolsonaro ao Ricardo Nunes, porque o Bolsonaro pode ser que ele na capital não seja majoritário, mas ele é seguramente, garante a um candidato que ele apoia pelo menos 20 pontos percentuais, só dele botar a mão no candidato. Então, para o Ricardo é fundamental ele ser o candidato do Jair Bolsonaro. Do outro lado, o Guilherme Boulos não tem muita dúvida ali sobre o apoio do presidente Lula. O presidente Lula já veio até eventos aqui em São Paulo, deve vir na campanha com mais intensidade. Os ministros todos estão trabalhando na campanha do Boulos. O PT indicou a vice na chapa, a ex-prefeita e ex-ministra Marta Suplicy. Então existe uma relevância desses apoios para levar os candidatos ao segundo turno. No segundo turno tem uma outra discussão, que é uma competição de rejeições. Então o eleitor ele não escolhe naturalmente quem ele quer que seja o prefeito. Ele escolhe quem ele não gostaria que fosse prefeito. Okay. É uma decisão que inverte um pouco. O primeiro turno tem uma decisão um pouco mais autoral. Assim, eu quero esse candidato, vou votar nesse candidato. O segundo turno eu não quero o outro candidato. Então nesse segundo momento da eleição é que nós vamos ver como é que vai ser o esforço do Ricardo Nunes para dizer que não é tão bolsonarista assim, para ter o voto desse eleitor mais do centro, uma parte dos eleitores que votaram na Tabata, uma parte dos eleitores do Pablo Marçal, do Datena, e o esforço talvez que o Boulos vai fazer também para dizer que não é tão radical, não é extremista, é um cara mais moderado. Ele tem feito esse movimento na campanha, de se mostrar mais, entre aspas, tucano. Então no segundo turno a gente vai ver esse debate. No primeiro turno é fundamental para o Boulos ser o candidato do Lula e para o Ricardo Nunes ser o candidato do Bolsonaro. Por isso que o Pablo, quando ele tenta furar esse esquema, ele está dizendo assim, olha, o Bolsonaro gosta de mim, hein? Cuidado que o candidato do coração dele talvez não seja o Nunes. Porque ele precisa entrar nessa faixa, ele tem que entrar nessa faixa. Se ele não entrar nessa faixa, não tem a ponto do Bolsonaro gravar um vídeo hoje reforçando o apoio ao Ricardo Nunes, porque justamente o Pablo Marçal aproveitou de um elogio lateral que o Bolsonaro fez recentemente, estava explorando isso, o Bolsonaro veio estancar esta sangria, no melhor termo da política brasileira, Romualdo, e falar, não, eu apoio ao Nunes. E é importante, se de um lado tem um candidato que diz eu tenho o apoio do presidente Lula, e o outro diz que tem o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro, o discurso, do ponto de vista pedagógico da Tabata Amaral, eu sou a mais bem preparada. Eu sou a que tem uma equipe mais bem preparada para governar São Paulo. E é verdade. É um discurso que não gera paixões, né? Uma vez um marqueteiro me falou uma expressão que eu guardo sempre e fico olhando a campanha para ver se esse diagnóstico funciona, né? Que é assim, se você vai num show de rock, você não pode tocar sertanejo. Se a pessoa quer rock, quer barulho, isso tem que ser heavy metal, tem que tocar pesado. Se você botar lá um sertanejo, vai fazer que nem o Carlinhos Brown no Rock in Rio, né, que ele foi tocar no Rock in Rio numa noite de heavy metal e foi homenageado pela plateia com todo tipo de objeto que jogaram nele. Então, essa campanha, de novo, não me parece uma campanha em que as pessoas querem ouvir música erudita. Elas querem ouvir rock and roll pesado, e aí quem ficar falando baixo, com certa erudição e tal, vai continuar falando para uma faixa muito específica do eleitorado, enquanto que o contingente maior de eleitores ainda quer um barulho maior, quer um debate mais, uma música mais quente, digamos assim, mais, que faça mexer mais o esqueleto das pessoas.